Bom, bom dia novamente, agora já de maneira oficial. Eu vou me apresentar brevemente, só porque, enfim, vai estar a deixar um registro da gravação. Vou também apresentar os membros da banca. Então, meu nome é Nancy Sanches Tarragó, sou professora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFRN e estamos aqui para a banca de Wilma Fernandes de Paiva. Me acompanham, né, os professores convidados para esta banca. Luciana de Albuquerque Moreira. Luciana, possui doutorado em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Ela é mestre em Biblioteconomia, especialização em Inteligência Competitiva e é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigada, Luciana, por aceitar este convite. Me acompanha também o professor José Carlos Salles dos Santos, do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. José Carlos é doutor e mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da, da Universidade Federal da Bahia e pesquisa, enfim, comportamento informacional humano, ansiedade, almoço e outras áreas. Fiz aí uma pequena síntese, né, a partir dos currículos dos professores. Deixa só, já vou dar a palavra para a Welma, deixa aceitar aqui alguém que quer participar. Muito bem. Então, Welma, é sua hora, sua vez, né? Então, fique à vontade aí, você tem mais ou menos 30 minutos para fazer sua apresentação e depois os professores vão fazer suas contribuições. Tá bem, professora. Vou iniciar aqui. Vocês conseguem, né, ver os slides? Perfeito. Tá bom. Bom dia, né, a todas as pessoas que estão aqui. Gostaria de agradecer à professora Nancy por ter conduzido e concluído essa pesquisa comigo. Eu gostaria de agradecer à banca, aos professores José Carlos e a professora Luciana por terem aceitado participar desse momento e colaborar com esta pesquisa. Eu vou dar início. A nossa pesquisa ela tem como título Comportamento Informacional de Pessoas com Sífilis, uma análise através do discurso do sujeito coletivo. O campo do comportamento informacional, ele compreende tanto processos ativos de investigação, quanto formas passivas de exposição a conteúdos, em interações presenciais, ambientes digitais e comunicação interpessoal. No âmbito da saúde, compreender como as pessoas mobilizam informações é fundamental para o enfrentamento de doenças e para o fortalecimento do cuidado, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. Então, o comportamento informacional em saúde ele é influenciado por diversos fatores, que são psicossociais, culturais, econômicos, e que condicionam a capacidade de identificar as necessidades informacionais, interpretar conteúdos e aplicá-los nas práticas de cuidado. Então, quando existem alguns fatores que prejudicam o processo de busca da informação, da compreensão e do uso da informação, emergem as barreiras informacionais, que podem ser cognitivas, emocionais, estruturais ou socioculturais. E essas barreiras, elas não atuam isoladamente, elas são produzidas e intensificadas pelos determinantes sociais de saúde e pelos marcadores sociais da diferença, que estruturam desigualdades no acesso, interpretação e uso da informação em saúde. Fatores como renda, escolaridade, raça, gênero, território e posição social moldam as condições de busca e compreensão da informação, afetando as habilidades individuais, interações interpessoais, funcionamento dos serviços, acesso às tecnologias e adequação das fontes. Então, o enfrentamento da sífilis, ela não depende apenas da disponibilidade de tratamento, ela necessita que haja estratégias informacionais que promovam a equidade e reduzam essas barreiras no acesso, na compreensão da informação sobre a doença. Então, essa pesquisa ela buscou apresentar como formas de intervenções materiais educativos que possam atuar nessas lacunas informacionais que a gente conseguiu identificar
ao longo dos resultados, através de uma linguagem adaptada e da observação das diferentes necessidades informacionais que as pessoas atendidas apresentam. Então, considerando que existe uma lacuna no campo da ciência da informação sobre como indivíduos diagnosticados com sífilis buscam, interpretam e utilizam as informações em saúde, especialmente em contextos marcados por vulnerabilidades sociais, serviços de referência, essa pesquisa tem como foco analisar o comportamento informacional de pessoas diagnosticadas com sífilis, atendidas no Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte. Então, nosso problema de pesquisa é entender quais as barreiras pessoas diagnosticadas com sífilis, atendidas no Instituto, enfrentam na busca, compreensão e uso de informações sobre prevenção, tratamento e manejo da doença, e que estratégias institucionais poderiam ser adotadas para enfrentar essas barreiras. O nosso objetivo geral é investigar, à luz dos estudos de comportamento informacional e da interface com a saúde, essas barreiras enfrentadas pelos usuários diagnosticados com sífilis no processo de busca, compreensão e uso da informação sobre prevenção, tratamento e manejo da doença, e bem como as estratégias adotadas para lidar com essas barreiras, a fim de subsidiar a elaboração de um folder ou de um conjunto de folders educativos aos usuários que estão sendo atendidos no Instituto. Os objetivos específicos são 4. O primeiro é identificar as fontes e canais utilizados pelas pessoas diagnosticadas com sífilis. O segundo objetivo é analisar os desafios e dificuldades enfrentados por esses usuários ao buscar, compreender e utilizar informações sobre a doença. O terceiro objetivo é examinar o papel dos profissionais e serviços de saúde na mediação da informação. E o quarto objetivo é elaborar recomendações para aprimorar o acesso, a compreensão e o uso das informações sobre sífilis, subsidiando o desenvolvimento de um conjunto de folders voltados aos usuários atendidos na instituição. Como justificativas, esse trabalho ele possui sua relevância social e científica, pois gera conhecimento sobre as dinâmicas informacionais que influenciam as práticas de autocuidado e contribui para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes e centradas nas necessidades reais da população. Como motivação pessoal, se justifica pela formação pessoal minha, né, enquanto assistente social, e o meu vínculo de servidora com a UFRN. Então, essa pesquisa ela possui relevância, pois ela se sustenta na articulação entre compromisso social, fundamentação científica, aprimoramento profissional e produção de uma intervenção aplicada, reforçando a compreensão da saúde como direito social e a informação como elemento estruturante para seu exercício pleno. Falando um pouco sobre o referencial teórico, a gente trabalhou o comportamento informacional, informação em saúde, determinantes sociais e saúde. Então, eu vou não aprofundar muito, mas eu trouxe aqui o conceito do comportamento informacional, que se refere ao conjunto de ações humanas relacionadas ao uso de fontes e canais de informação, abrange tanto a busca ativa quanto a recepção passiva de informações, além das formas como elas são interpretadas e utilizadas, inclui, portanto, desde interações comunicacionais diretas até a exposição não intencional a conteúdos, como anúncios televisivos, mesmo quando não existe um propósito informacional explícito. E esse quadro ele apresenta um modelo revisado de comportamento informacional de Wilson. E aqui nessas variáveis intervenientes, que é o quadro que está ali no centro, né, a gente tem essas variáveis como psicológicas, demográficas, relacionadas ao papel interpessoal, ambiental, características das fontes, que se caracterizam como barreiras, que podem ser barreiras informacionais no processo de busca, de acesso do usuário com a informação. Então, essas barreiras ou variáveis intervenientes, segundo o modelo de Wilson, elas representam obstáculos que comprometem a capacidade de indivíduos e organizações de acessar, compreender, avaliar e utilizar informações, afetando processos decisórios, aprendizagem e práticas de cuidado. Elas se expressam em múltiplos níveis, que é individual, interpessoal, é comunitário, entre outros. Neste quadro, a gente sistematizou as barreiras que existem, barreiras individuais, interpessoais, organizacionais, barreiras tecnológicas, e alguns exemplos que
não vou adentrar muito por causa do tempo, então vou passando aqui. Então, essas barreiras, elas não são apenas individuais, elas não atuam isoladamente, e os determinantes sociais de saúde, eles explicam os mecanismos que produzem as desigualdades em saúde. Os marcadores sociais de diferença mostram como essas desigualdades se distribuem de maneira diferenciada entre grupos, de acordo com raça, gênero, classe, orientação sexual, território, escolaridade, entre outros. Nesse contexto, a sífilis ela se configura como uma condição de saúde fortemente determinada por fatores sociais, que incidem desde a exposição ao risco até o acesso ao diagnóstico e a continuidade ou não do tratamento. Então, a análise da doença à luz desses marcadores sociais aprofunda essa compreensão ao evidenciar que a vulnerabilidade à infecção envolve não apenas aspectos biológicos, mas também condições informacionais, relacionais, estruturais, que se desdobram de forma desigual na população. Então, a literatura aponta estratégias para reduzir essas barreiras, por meio de mudanças organizacionais para aperfeiçoar os fluxos comunicacionais e criação de materiais educativos acessíveis, culturalmente sensíveis e adaptados a cada público, com suas diversas necessidades informacionais. Então, essas intervenções, elas permanecem insuficientes quando não incorporam contextualmente, não compreendem esses marcadores sociais que afetam diretamente o modo com que a população acessa e utiliza a informação. Então, é dentro desse contexto que o Instituto de Medicina Tropical ele está inserido como uma unidade da UFRN focada no ensino, na pesquisa e na extensão sobre doenças infecciosas e endêmicas de climas tropicais. Essas doenças afetam principalmente as populações vulneráveis no Nordeste, no Brasil, e outras regiões tropicais, sendo consideradas negligenciadas. Essas doenças endêmicas causam entre 500 mil e 1 milhão de óbitos anualmente, entre as populações pobres da África, Ásia e América Latina. Então, entre os serviços prestados, o IMT atende anualmente pessoas com sífilis, oferecendo atendimento especializado para sífilis e também para outras infecções sexualmente transmissíveis. No que se refere à metodologia que a gente utilizou no trabalho, essa pesquisa ela é uma pesquisa com abordagem qualitativa, natureza aplicada, cujos objetivos são exploratórios. O locus de pesquisa foi o Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte. O método e as técnicas de pesquisa e de coleta de dados utilizados foram a pesquisa bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas, partindo para a explicação dos perfis das pessoas participantes. Foram entrevistadas 10 pessoas, entre diferentes perfis, que foram incluídos mulheres trans, homens e mulheres cis, pessoas idosas, pessoa gestante, pessoa participante do programa de profilaxia pré-exposição, que é conhecido como PrEP, pessoa negra ou parda e pessoa em situação de vulnerabilidade social. Foram realizadas 23 perguntas, que foram divididas em categorias temáticas, e os resultados foram obtidos e organizados em blocos temáticos. Experiência inicial com o diagnóstico, busca e fontes de informação, impactos da informação na compreensão e no cuidado em saúde, e o papel do Instituto e dos profissionais de saúde e aspectos socioculturais, ambientais e econômicos. Para aprofundar o relato dos episódios, as perguntas elas foram construídas e com a aplicação da técnica do incidente crítico. As transcrições das entrevistas foram organizadas em um material, em uma tabela, contendo informações sociodemográficas e marcadores sociais associados aos perfis previamente definidos, facilitando o rastreamento de padrões intergrupais. Para a identificação dos participantes, foram utilizados códigos que foram representados pela letra E, que significa entrevistado, seguida do numeral de 1 a 10, que foi correspondente ao total de pessoas entrevistadas. Dessa forma, assegurou-se o sigilo da identidade e o anonimato das pessoas participantes. E a elaboração do produto técnico desenvolvido nesta pesquisa, que foi construído ao longo de toda a pesquisa, foi um conjunto de folders educativos sobre a sífilis, voltado às pessoas atendidas no IMT,
onde ocorreu a partir da integração da revisão bibliográfica, da realização das entrevistas e análise dos dados. O método utilizado para analisar os dados obtidos nas entrevistas foi o método do sujeito, do discurso do sujeito coletivo, que é um método que foi desenvolvido pelos pesquisadores brasileiros Ana Maria Cavalcante Lefebvre e o Fernando Lefebvre. Ele é adequado para identificar percepções e significados compartilhados entre indivíduos que vivenciam o mesmo fenômeno, no caso, barreiras informacionais relacionadas à sífilis. Foram utilizados 2 elementos metodológicos no discurso, que foram as expressões-chave e as ideias centrais, uma vez que não foram identificadas as ancoragens nos depoimentos. Então, a gente seguiu algumas etapas, né? A gente fez uma leitura analítica das transcrições, identificamos as expressões-chave, extraímos as ideias centrais e ocorreu a elaboração dos discursos síntese, que aconteceu na primeira pessoa do singular. Após essa construção dos discursos, houve a análise do conteúdo, que foi orientada pela categoria do comportamento informacional e pelo referencial teórico que a gente utilizou, para compreender e fazer, né, as diferenças e tipologias das barreiras informacionais. Então, a triangulação entre pesquisa bibliográfica, entrevista e análise discursiva possibilitou identificar padrões coletivos de barreiras informacionais, bem como suas manifestações diferenciadas entre os diferentes perfis estabelecidos. Então, essa abordagem fortaleceu essa análise de compreender como as dimensões individuais, interpessoais, organizacionais e socioculturais interagem na produção das barreiras vividas pelos participantes. Então, agora a gente vai partir para a análise e discussão dos resultados. Primeiramente, a gente traz um panorama geral do perfil, né, da descrição sociodemográfica da amostra. Foram entrevistadas 5 mulheres, dentre elas uma mulher trans e 5 homens. A idade das pessoas participantes predominou entre 29 a 39 anos, seguida por pessoas de 60 anos ou mais. O grau de escolaridade das pessoas entrevistadas teve um número bem representativo de 4 pessoas que não estudaram, seguida de 3 pessoas que concluíram o ensino médio, uma pessoa que não concluiu o ensino fundamental, seguida de uma pessoa com superior completo e uma pessoa com nível superior incompleto. A cidade de residência das pessoas entrevistadas, houve uma predominância de pessoas que residem na cidade de Natal, seguida pela cidade de Parnamirim, com 2 pessoas, uma pessoa em São José do Mipibu e uma pessoa que reside em Poço Branco. Em relação ao acesso à internet, a gente pode obter o resultado de que 8 pessoas elas possuem acesso à internet e 2 pessoas não possuem o acesso à internet. E pessoas que sabem ler e escrever. A gente obteve o resultado de 6 pessoas que sabem ler e escrever e 4 pessoas que não sabiam ler e escrever. Então, a gente pode observar que a análise dos discursos coletivos evidenciou que os participantes com menor nível de escolaridade, eles tenderam a oferecer respostas mais curtas, mais objetivas, e esse comportamento, ele pode estar associado a diferentes fatores, como constrangimento ao tratar do tema, limitações decorrentes da baixa escolaridade e um repertório mais restrito de habilidades comunicativas ou de conhecimentos prévios sobre a doença. E agora, a gente não trouxe todos os discursos coletivos, porque foram vários que a gente conseguiu. Então, a gente vai apresentar alguns discursos. O discurso coletivo da experiência inicial com o diagnóstico. A pergunta que a gente fez foi: quais foram suas principais dúvidas ou preocupações após o diagnóstico? E como você se sentiu quando recebeu o diagnóstico? A gente pôde observar que entre as lacunas informacionais e barreiras emocionais, dificultou a assimilação das orientações médicas iniciais em vários discursos. A sensação de ameaça, medo e insegurança modulou a busca por informações, reforçando o papel das emoções de um comportamento informacional em saúde.
Então, o desconhecimento substancial sobre a sífilis, mesmo entre pessoas que já haviam tido algum contato superficial com o tema, contribuiu para o início de trajetória marcado por incertezas. No que se refere à busca e fontes de informação. A gente fez a pergunta, onde vocês buscam informações sobre a sífilis após o diagnóstico? A gente obteve, os discursos mostraram trajetórias informacionais heterogêneas. Muitas pessoas buscam a informação na internet, mas não tem aquela confiança 100% no conteúdo que encontra. E outras pessoas não buscavam a informação apenas quando era diagnosticada com a infecção, elas tinham tinham a informação que era recebida no posto de saúde ou no próprio instituto. A gente fez a pergunta, você confia nas informações que encontra nessas fontes? Por quê? Então, a gente percebeu que as dificuldades iniciais com os conteúdos digitais foram bem relatadas pelas pessoas, levando-as a buscar explicações de amigos e familiares ou profissionais, considerados mais acessíveis e confiáveis. O contraste entre a frustração com os materiais online e a clareza obtida nas interações presenciais sugere barreiras de linguagem, confiança e usabilidade nos ambientes digitais. Então, para vários participantes, as informações fornecidas pelo Instituto foram decisivas para compreender o tratamento, reconhecer sinais da doença e adotar cuidados preventivos. Então, essas falas indicam que a mediação profissional, ela favorece uma maior clareza, segurança e reorganização da experiência informacional das pessoas que são atendidas no Instituto. O discurso coletivo que a gente obteve em relação aos profissionais de saúde como fontes de informação. A gente pôde observar que os discursos, eles mostram que a informação qualificada, quando acessada em contextos de confiança, influencia positivamente a adesão ao tratamento e o cuidado consigo e com outras pessoas. Em relação a alguns aspectos socioculturais, ambientais e econômicos, a gente fez a pergunta, você sente que há algum tabu ou preconceito ao falar sobre a sífilis na sua comunidade? E o discurso coletivo que a gente obteve tem gente que tem, todo mundo tem preconceito de alguma coisa. Para mim, a pessoa já olha assim com algum tipo de julgamento. Eu senti, entendeu? Vixe, essa paciente está com isso, não sei se é coisa da minha cabeça. Também pessoas relataram que encontraram preconceitos na rua, na escola, por alunos da escola. Então, assim, a gente percebeu que esse discurso ele evidenciou vivamente a percepção do estigma e do preconceito associado a sífilis e a pessoas em situação de vulnerabilidade que se manifestam desde olhares julgadores até comentários hostis em diferentes espaços sociais, como a rua e a escola. Para muitos, esse julgamento social decorre de uma falta de informação, sugerindo que o preconceito é alimentado pelo desconhecimento. A gente fez a pergunta, houve algum momento em que você já se sentiu desconfortável ou constrangido ao buscar informações sobre a doença? Então, a gente obteve 2 discursos que eles se apresentaram antagônicos. O primeiro não, na verdade, em nenhum momento se sentiu preconceito ou desconfortável. E o discurso 2 foi um pouco sim, porque não tem como não ficar, né? Porque, de qualquer forma, foi um vacilo meu. Então, a coexistência dessas duas perspectivas evidencia o caráter contraditório e emocionalmente carregado que envolve a sífilis. Embora uma postura racional possa, em alguns casos, superar o constrangimento, os sentimentos de culpa, de vergonha, eles permanecem latentes e atuam como fatores inibidores. Então, aqui já caminhando para falar um pouco sobre a construção do produto técnico, a partir da análise dos dados e da identificação das barreiras informacionais que a gente pôde obter com a análise dos dados, a gente pensou que é importante construir um produto técnico que tenha uma linguagem não medicalizada e uma comunicação não violenta, com uma abordagem multimodal, com textos, imagens, QR Codes para conteúdos audiovisuais, para atender todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm a habilidade da leitura.
focar na sintomacidade da doença e aspectos práticos de tratamento, que muitas vezes a sífilis ela é silenciosa, e, por fim, estratégias de validação que reforcem a credibilidade institucional. Então, os folders educativos propostos, eles representam, portanto, não apenas um produto de divulgação, mas uma ferramenta prática de mediação informacional capaz de articular esses diferentes elementos em uma estratégia coerente de enfrentamento da sífilis na instituição. Então, partindo aqui já para as considerações finais, a gente vai apresentar o objetivo geral e o que a gente conseguiu identificar para finalizar de uma forma mais clara. Então, a gente pretendeu investigar, à luz dos estudos do comportamento informacional, as barreiras enfrentadas por usuários diagnosticados no processo de busca, compreensão e uso da informação, e a gente pôde observar que os resultados evidenciaram que essas barreiras se manifestam de modo interligado, em diferentes dimensões, que são emocionais, socioculturais, cognitivas, organizacionais, configurando trajetórias informacionais fragmentadas e marcadas por desigualdades estruturais. As barreiras emocionais, elas emergiram principalmente no momento do diagnóstico, permeada por sentimentos de choque, medo, culpa e insegurança, que dificultaram a assimilação das orientações médicas iniciais e influenciaram ali negativamente o engajamento informacional. Então, somam-se a isso as barreiras cognitivas, fortemente associadas aos marcadores das diferenças, sobretudo a baixa escolaridade. Partindo para os objetivos específicos, o primeiro objetivo foi identificar as fontes e canais utilizados pelos usuários, e a gente pôde obter o resultado de que eles acessam fontes digitais como Google, redes sociais, embora com uma desconfiança generalizada, acessam fontes interpessoais, profissionais de saúde, redes de apoio pessoal, como as mais confiáveis, a mídia tradicional, programas de TV educativos, como fonte complementar. E a gente pôde observar que a barreira do analfabetismo, ela mostrou-se determinante na limitação do acesso a fontes escritas e digitais. O segundo objetivo, que foi analisar os desafios e dificuldades enfrentados por esses usuários, a gente pôde observar que no campo sociocultural, estigmas, tabus, as normas de gênero, influenciaram profundamente a busca, a circulação e o compartilhamento da informação, produzindo tanto isolamento e silenciamento quanto estratégias seletivas de comunicação. Observou-se uma lacuna significativa na atenção primária e nos espaços de convivência social, embora a sífilis seja uma infecção prevenível, a circulação de informações qualificadas ainda é insuficiente nos ambientes cotidianos, como escolas, centros comunitários, locais de trabalho, academias. Então, a ausência de ações educativas sistemáticas contribui para a perpetuação do desconhecimento do estigma e de comportamentos informacionais caracterizados pela reatividade e não pela prevenção. Por fim, o terceiro objetivo, que foi examinar o papel de profissionais de serviços de saúde na mediação, oferta e circulação de informações relacionadas à sífilis, a gente pode observar que o IMT configura-se como um ambiente informacional que favorece o acesso e a mediação da informação em saúde, especialmente devido à alta confiança depositada pelas pessoas atendidas nos profissionais de saúde como principais fontes de informação. E, por fim, o quarto objetivo, que foi elaborar recomendações para aprimorar o acesso, a compreensão e o uso das informações sobre sífilis no IMT, a gente pode observar que a análise demonstra que o comportamento informacional sobre sífilis, ele deve ser multidimensional e contextual, exigindo intervenções integradas que atuem simultaneamente em 4 dimensões: a superação de barreiras cognitivas, por meio de informações claras e acessíveis, o enfrentamento de barreiras emocionais, com abordagem empática e não estigmatizante, por meio de uma comunicação não violenta, a mitigação de barreiras sociais, mediante estratégias inclusivas que considerem diversidade e determinantes como gênero e escolaridade, e o fortalecimento do ecossistema informacional do IMT, consolidando-o como um espaço confiável e facilitador no acesso e no uso de informações em saúde.
Então, o enfrentamento das barreiras identificadas exige ações integradas que articulem educação e saúde, comunicação institucional, políticas públicas e práticas de cuidado centradas no usuário, a criação de estratégias informacionais acessíveis com uma linguagem simples, recursos visuais, comunicação empática e abordagens culturalmente sensíveis. É fundamental para ampliar a autonomia informacional das pessoas diagnosticadas com sífilis e fortalecer a prevenção e o cuidado contínuo. Então, por fim, já caminhando para concluir, a gente apresenta que o estudo também teve limitações, principalmente no que se refere à coleta de dados, que ocorreu apenas em um único serviço de saúde, o que restringe um pouco a diversidade social e identitária das pessoas participantes. O número reduzido de entrevistas também limitou um pouco a amplitude das experiências captadas, e, além disso, embora o discurso do sujeito coletivo, que foi um método utilizado para análise de dados, seja amplamente utilizado em pesquisas qualitativas, sua natureza sintética pode influenciar a forma como discursos individuais são articulados em narrativas coletivas, devendo isso ser considerado na interpretação dos resultados. Por fim, fica como propostas para estudos futuros ampliar o número de participantes e incorporar maior diversidade do público investigado, incluindo outros perfis, como pessoas negras, pessoas com deficiência, a fim de compreender também as necessidades informacionais específicas relacionadas a esses grupos. Então, aqui estão as referências. Vou finalizar aqui. E vou apresentar bem rapidamente o produto técnico, que foram um conjunto de folders que a gente elaborou, que podem ser modificados e podem ser utilizados diariamente. Estão conseguindo visualizar? Então, aqui são os conjuntos de folders que a gente produziu para serem utilizados diariamente nos atendimentos e em situações de educação em saúde e podem ser modificados. Eu passei rapidamente aqui. Pronto, então eu concluo aqui a minha apresentação. Vou parar aqui o compartilhamento. Agradeço. Muito obrigada, Wilma. Parabéns pela apresentação em tempo. Então, muito bem. Vou dar a palavra, então, aos professores, como é de praxe, né? A gente começa com o nosso convidado externo, né? O professor José Carlos, e depois a professora Luciana. Uau! Muito bom dia, então, a todas e a todos aqui que estão presentes. É Welma ou Velma? Welma. Welma, um prazer conhecê-la. Eu fiquei muito contente com o resultado da sua pesquisa. Não participei, obviamente, da sua qualificação, mas vislumbrar o resultado final, primeiro, me deixou muito contente, porque temos profissionais, pesquisadores, intelectuais que se interessam por essa temática, principalmente uma temática que é muito cara à ciência da informação, e você recupera com maestria na sua dissertação. E aproveito aqui logo o ensejo para também agradecer o convite à professora Nancy, olha, não é Nancy, pelo convite, por ter aceitado, né, a minha participação, e a professora Luciana, que já temos aí alguma trajetória profissional juntos nas bancas da vida, nos enancíbios da vida, né, no hispano brasileiro, enfim, nas atividades acadêmicas. Welma, o seu trabalho, ele é um trabalho que ele cumpre todas as prerrogativas de um trabalho dissertativo. Primeiro, porque você já apresenta lá no resumo, né, todos os elementos da NBR 6028, com o tema, o objetivo, metodologia da pesquisa, os principais resultados. Isso já facilita bastante para nós, que somos profissionais da informação, bibliotecário, né,
e precisa dessa representação, primeiro, do resumo, para garantir a representação e organização desses trabalhos, dissertações, teses, livros, enfim, em sistemas de informação. Mas eu não vou adentrar muito na parte técnica, mas eu gostaria só de ressaltar esse aspecto, porque, na minha visão, um trabalho coerente, científico e com qualidade já começa no resumo. Então, eu já fico um pouco desconfiado quando o resumo ele não traz os elementos essenciais para o entendimento da completude do trabalho. Quando falo no trabalho monográfico, é porque foi escrito pelo indivíduo. Então, você já apresenta e já tem um desenho muito qualificado da sua dissertação. Primeiro, o tema e o título que você apresenta chama bastante atenção. É um tema, primeiro, de informação em saúde. A gente tem uma discussão no GT11 do Enacibo, informação para a saúde, informação em saúde, informação e saúde, informação orientada à saúde. Esse é um debate que a gente estabelece, e você utiliza uma terminologia muito adequada para a informação em saúde, né? Porque você vai trazer todos esses elementos, principalmente elementos subjetivos, porque você trabalha com seres humanos. Então, trabalhar com seres humanos requer, primeiro, uma ética, que você já demonstrou na sua pesquisa e agora na sua apresentação. Eu tenho sempre aqui um parecer escrito, né, digitado, na verdade é mais escrito, né? Um parecer digitado que eu vou encaminhar para vocês, que também tem um espaço que eu reservo à apresentação. Então, dentro da apresentação, você, quem não leu o seu trabalho, tem duas pessoas aqui que eu consigo visualizar na audiência, né, a Geisa, o Geisa e o Manuel, ele consegue ver o arco argumentativo do seu trabalho sem necessariamente ter o acesso a um material. Isso que é importante. Então, você já apresenta com clareza, com concisão, apresenta com ética, apresenta, sobretudo, com amor. Eu vi na sua narrativa, nós falamos, né, na prosódia, nas pausas, que o afeto, ou seja, aquilo que te afeta dentro da sua pesquisa, é o que vai garantir a qualidade também da sua investigação. Eu tenho aqui, Elma, um parecer, que obviamente não farei a leitura desse parecer todo, certo? Eu vou encaminhar para vocês, para ti e para a professora Nancy, para que vocês tenham ali uma discussão, talvez não mais esse ano, porque já chegamos aí praticamente no Natal, no Ano Novo, mas quem sabe aí no início do próximo ano, a depender da dinâmica das duas, para discutir juntas, para saber se tem sentido, se não tem sentido. O papel da banca, eu considero, é justamente evidenciar alguns pontos que poderiam ser trabalhados um pouco mais e ressaltar aqueles pontos que foram de excelência. Porque você estuda essa temática, principalmente temáticas sensíveis, né, como pessoas com sífilis, principalmente quando trabalha com o comportamento informacional desses indivíduos, e a gente precisa, sobretudo, ressaltar aquilo que é importante, aquilo que as pessoas entendem, né, e aquilo que é um desafio trazer como uma possibilidade de melhora e de entendimento. É isso que eu vou fazer aqui com você, contigo, nesse momento, tá bom? Então, em pontos gerais, né, é uma dissertação que é muito bem estruturada, o texto tem uma fluidez, tem concisão e coerência. A sua introdução também apresenta toda uma estrutura qualificada, que recupera o enunciado da dissertação, a pergunta de partida, né, o objetivo, tanto geral. Você, pelo que eu percebi aqui, não recuperou os objetivos específicos, mas eu vou já dar aqui uma sugestão, isso para facilitar, inclusive. Eu gostei bastante também, Elma, quando você traz ali uma revisão de literatura que transita entre, o que eu costumo dizer, os autores clássicos, né, da temática que você se debruça, como Thomas Wilson, Brenda Derby, enfim, esses autores que são potência, né, dentro da ciência da informação, e você também transita com os autores mais, digamos assim, contemporâneos, esses autores que trazem uma revisita, né, dentro dessas publicações que são extremamente importantes. Eu coloquei aqui parabéns por esse esforço que você empreendeu juntamente, óbvio,
com a sua professora orientadora. Eu também registro aqui que esse trabalho, que essa pesquisa, ela revela um potencial imenso de contribuição científica para a área, com um tema atual, relevante, abordado, principalmente por recuperar uma discussão entre informação em saúde. Eu não sei se você participa, ou já participou, ou se tem algum conhecimento do GT11 do Enancib, que é Informação em Saúde. Nos últimos anos, é um GT que tem crescido bastante. Ao contrário, o Luciano deve lembrar disso, que temos hoje o GT12, que fala sobre gênero, sexualidade, diversidade, que já começou lá em cima, as pessoas se interessam por essa temática mesmo. Só que o nosso GT, que é o 11, Formação em Saúde, começou há alguns anos, vou falar décadas, não, mas alguns anos muito tímido, e hoje é um GT que superlota as salas, né? As pessoas trazem diversos debates, inclusive peço uma licença aqui, né, para falar um pouco de uma pesquisa que eu desenvolvo, e licença, desculpa, obviamente, que é uma pesquisa com homens que fazem tratamento contra o câncer de próstata. Além de ser bibliotecário, eu sou também psicólogo, então eu tive a oportunidade de realizar um internato no Hospital Aristide Maltês, que é uma referência aqui em Salvador, em pessoas que fazem tratamento contra todos os tipos de cânceres, e eu focalizei minha pesquisa, que a gente continua ainda, né, com homens que têm ali um diagnóstico, está no processo cirúrgico e no processo pós-cirúrgico. Welma, você trouxe informações tão próximas das informações que eu consegui também aqui, porque a população é muito carente, já que é um hospital público, filantrópico, 100% SUS, e as pessoas, elas procuram as informações com os grupos sociais delas, porque elas não sabem, muitas vezes, ler. Não tem um letramento, não tem um repertório linguístico satisfatório que entenda. E a equipe médica, em vez de facilitar o acesso a essas informações, dificultam. Porque a neoplasia, o que é neoplasia, sabe? O que é disfunção erétil, o que é, sabe, digamos, uma ereção subótima. Isso não significa nada para uma pessoa comum, né? Uma pessoa que circula na vida, né? Então, essa pesquisa que você desenvolve se aproxima muito dessa investigação que eu desenvolvo com esses rapazes, porque você tem uma sensibilidade, claro, você é assistente social, e isso já me deixa muito confortável, porque você fala assim, eu me preocupo com seres humanos, eu me preocupo com as pessoas trans, eu me preocupo com as pessoas negras, que são as pretas e pardas, eu me preocupo com a comunidade LGBTQIAPN+. Então, é uma pesquisa que tem técnica, que tem qualidade, que tem profundidade, mas você não esquece do fator humano. É o que cria a liga, é o que cria a conexão entre as partes da sua dissertação. Bom, eu não vou me alongar muito, aqui todos os pontos eu já registrei, inclusive pontos da sua comunicação oral, você estava apresentando e fazendo aqui algumas considerações. Eu gostei muito da sua fala, você tem uma fala muito tranquila, tem uma ordem, tem uma lógica, uma sistematização, mas aqui está tudo registrado para ti, tá bom? Mas aqui, obviamente, tem alguns pontinhos que a gente precisa ajustar, isso você fará depois, eu tenho certeza. E por tradição, a gente faz sempre pós-defesa. Quais são esses pontos? Revisão gramatical e revisão das normas da BNT. Mas não é um privilégio de Welma, não. Todos os trabalhos do planeta Terra, todos os trabalhos precisam ali de uma nova revisitação, né, de uma nova revisão, tanto gramatical quanto das normas da BNT, seja daquela pessoa que tem maior prática de publicação de livros, artigos, ou seja, daquelas pessoas que estejam ali começando a vida de pesquisador. Então, não é entre aspas, um privilégio de Welma falar, será que teve tantos problemas? Não. Inclusive, o seu texto é um dos poucos textos que eu já li com quase nada, né, de ajuste gramatical, mas é o papel, né, professora Luciana, da banca, apontar algumas questões que estão aqui, inclusive, nesse parecer, para você depois trazer. Porque nós ficamos tão habituados à leitura, a orientação também fica habituada, e é por isso que existe uma banca, né, para que outros olhares tenham acesso
ao seu material para que o seu trabalho alcance mais ainda eu considero o brilhantismo e a qualidade que ele apresenta. Não é? Bom, sendo um pouco mais pragmático, não faria essa leitura, eu trouxe aqui, viu, Luciana, coisas de bibliotecário. Eu coloquei lá no meu parecer pré-textual, textual e pós-textual, depois tem uns comentários com elogios e algumas considerações que você poderia ajustar. Não é isso? O primeiro ponto que eu falo aqui para ti, é anunciar a pergunta de partida e os objetivos geral e os específicos, né? E as considerações finais no resumo. Porque ficou um pouco dúbio, porque você já inicia ali com um verbo de ação no infinitivo, e eu fiquei em dúvida. Quando eu faço a leitura da introdução, eu vejo com claridade qual é o objetivo. Talvez um leitor desavisado que não avance na leitura imagine que aquele verbo de ação inicie o objetivo geral. A ideia é recorte, copie e cole o que está na introdução e coloque lá no resumo. Primeiro, você já faz a apresentação do tema, depois da pergunta de partida que tem. Eu considero, professoras, quando uma pesquisa da envergadura de mestrado e doutorado apresenta uma pergunta de partida, é porque existe uma maturidade. Então, mostra logo essa maturidade que você já tem, logo no resumo. Pega essa parte aí dessa pergunta, registra lá, juntamente com o objetivo, que tem uma conexão direta. A pergunta tem uma conexão com o objetivo e depois com os objetivos específicos. Eu senti falta também das considerações finais, tudo isso no resumo. Tá joia? Está aqui anotado para você, para facilitar a vida, né? Aí eu falo aqui de revisão de normas da BNT, já na introdução, né? Você anota ali uma subseção, eu considero desnecessária. Você pode criar um texto mais fluido, sem exceções, porque alguns livros de metodologia da pesquisa, eu sigo mais ou menos esses autores, eles falam o seguinte: não é que esteja equivocado, por favor, não, mas para criar uma fluidez. A introdução e as considerações finais têm de ser trechos, né, de um trabalho monográfico mais autoral. Quando eu falo mais autoral, é quando você se mostra enquanto pesquisadora. Óbvio que no desenvolvimento você deve se mostrar. E não apenas citar autores, né? Olha, segundo Wilson, segundo Derwin, não. Mas você faz isso com maestria. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: veja aí com sua orientadora para saber se, retirando as subseções da introdução, isso não daria uma fluidez melhor. Aí você poderia dizer, já que o serviço social, assistência social, né, tem sempre um tentáculo na saúde, um tentáculo no social, e o grupo de saúde gosta muito de demarcar, né? Esse aqui é o objetivo em negrito, esse aqui é a metodologia. Você pode fazer isso. Ótimo. Você coloca assim, objetivo geral, negrito, não uma subseção. A metodologia, negrita, né? Então, quando você faz isso, você cria uma fluidez e não quebra com essas subseções. Aí depois eu coloco aqui para alinhar esse objetivo geral, que parece que está no resumo e que você apresenta aqui na introdução de maneira diferente. Tem outras considerações que eu vou pular aqui, que eu não considero agora tão relevantes para comentar aqui no seu trabalho. É uma contribuição assim, inquestionável à ciência da informação. O segundo objetivo específico, Elma, você coloca aqui o termo dificuldades. Eu tiraria esse termo dificuldades porque você já coloca desafios. Porque dificuldade pode ser, não sei se vocês vão concordar, uma construção de juízo de valor. O que pode ser dificuldade para você pode não ser para mim. O que pode ser para os informantes da sua pesquisa pode não ser para você. Então, os desafios. Quais são esses desafios? Qual é a dificuldade? Os desafios são postos. Eu tenho uma concepção de desafio, você outra. Então, eu penso que o desafio já compreenda aí a dificuldade que você apresenta. Olha como questão de membro de banco, eu gosto de pegar assim, as coisinhas, os detalhes, porque o trabalho é tão bom que a gente tem que fazer realmente uma cirurgia para fazer assim, sentido a minha participação na banca. Então, aí você fala
do objetivo específico, do quarto, né? Objetivo específico, que você fala ali do folder. Eu vou falar ao final sobre esse folder. A fundamentação teórica, mais elogios, muito boa discussão que você estabelece. Excelente recuperar, como já disse, autorias clássicas e contemporâneas. Também é muito relevante, coloquei aqui, excelente recuperar uma preocupação investigativa de ordem fenomenológica do comportamento informacional de pessoas com sífilis, porque o que você faz, uma pesquisa, quando você avançar agora para o seu doutorado, né, um método de abordagem fenomenológico. Você trouxe ali elementos da fenomenologia, né, para indicar o que você quer do comportamento informacional dessas pessoas que fazem tratamento, que estão equacionando os desafios em ter sífilis, né? Aí eu vou trazer aqui também algumas considerações. Eu falo assim, Welma, elabore uma oração, uma frase de transição entre a sessão 2.1 e 2.2, para que não haja ruptura. Eu sempre faço essa consideração. Muitas vezes no processo de escrita a gente tem momentos que cansa bastante, você deve ter passado por isso. Tem momentos que a gente pensa, fala, eu já escrevi tudo que eu sei nessa vida, eu vou desistir do mestrado, do doutorado, porque eu já esgotei tudo que eu sei, né? Aí quando a gente pega um novo texto, um novo livro, uma nova conversa despretensiosa, fala assim, meu Deus do céu, quanta coisa eu tenho para aprender ainda. Então, como acontece sempre, e eu estudo essas questões de saúde mental na pós-graduação, e acontece o cansaço natural, muitas vezes há uma ruptura entre uma sessão ou uma subseção e outra. Aí eu já aponto aqui, olha, Welma, faça não estou falando um parágrafo, não, uma frasezinha. Na próxima sessão, você faz isso em algumas, mas tem algumas que você quebra, porque você já introduz uma temática nova e isso perde a fluidez de um texto que é muito bonito que você escreveu. Tá joia? Eu trouxe aqui mais considerações, mas não vou falar. Procedimentos metodológicos também. Olha, eu preciso falar aqui com rapidez, com brevidade, sem comprometer a qualidade da minha fala. Parabéns à professora Nancy e parabéns também à assistente, né? Agora, em breve, Estranho. Por que eu estou falando isso? A estrutura metodológica que você apresentou, a sensação que eu tive é que você esteve presente nas disciplinas feministas de metodologia da pesquisa aqui na pós-graduação, né? Mas eu refleti e falei, não, a professora Nancy, ela cumpriu as prerrogativas, né? Ela trouxe o que efetivamente nós precisamos. Você percebe que a minha fala é entremeada de questões humanas, sociais, mas quando se trata, sinceramente, de metodologia da pesquisa, eu sou muito criterioso para que uma pesquisa que tem a qualidade da sua não incorra a equívocos simples que podem ser equacionados. Welma, você fecha as arestas metodológicas. Eu falei assim, que professora excelente que você teve, orientadora, que você fecha, perdão, você fecha. E eu fiz aqui alguns comentários muito boa, bem elaborada. E eu já estava desconfiadinho assim, falando, faltando o comitê de ética. Você vai lá, olha o comitê de ética aqui, e você vai explicando como você elaborou o instrumento, como você foi, como você abordou os informantes. E essa metodologia foi o caminho que você percorreu e eu entendi. A sensação que eu tive, vou ser muito sincero, que eu estava contigo no momento das entrevistas, no momento que você esteve ali no movimento com esses informantes, com esses indivíduos. Isso é muito, mas muito, muito, muito interessante mesmo, né? Partindo já para o finalzinho da minha fala, né, eu trouxe aqui uma polêmica, você vai discutir com a sua professora, tá bom? Você fala que sua pesquisa é exploratória, de nível exploratório, devido à questão dos objetivos, mas parece, com a experiência, com as leituras que eu tenho, parece que a sua pesquisa é descritiva, porque você tem todo um referencial teórico que lhe dá um suporte,
E esse referencial teórico lhe ajuda, inclusive, você fazer uma análise da realidade, uma análise empírica da pesquisa. Quando a gente fala de uma pesquisa exploratória, a gente tem sempre uma sensação de que a gente vai explorar o campo. Mas, na verdade, a pesquisa exploratória, a gente pode até abrir uma conversa aqui, ela tem uma função de descortinar dimensões que não são entendidas com clareza. Né? Uma temática, por exemplo, como a Covid-19. A Covid-19, até 2019, claro que tivemos na década de 60 o coronavírus, mas o que estava acontecendo em 2019 para 2020, os cientistas não sabiam. Então, ali era uma pesquisa exploratória. A gente vai descobrir o que é, porque a gente não sabe a lógica que esse vírus ele atinge as pessoas, porque fala assim, é um vírus que ataca mais pessoas com comorbidades. Aí eu vi um atleta com uma saúde impecável morrer de Covid. Aí o cientista fala assim, tem alguma coisa estranha aqui. Porque um atleta que não tem nenhuma comorbidade faleceu de Covid, e uma senhora cardíaca que está fazendo um tratamento de quimioterapia, ela sobreviveu, ela teve realmente uma gripe muito leve, o que nem percebeu. Você percebe o caráter exploratório. Como você tratou da sífilis, por exemplo, eu posso citar outro exemplo rápido. Foi lá no finalzinho da década de 70, início de 80, com a descoberta do HIV. Né? O HIV era um vírus que ninguém sabia, tanto que falavam, à época, por puro preconceito, que era o câncer dos gays. Né? O HIV era o câncer dos gays. Então, o sexo desprotegido, né, causava naturalmente um contágio de pessoas ali com HIV. Porque não existia um conhecimento. Hoje a gente já sabe que uma pessoa com HIV vai morrer de acidente de carro, de qualquer outra coisa, menos de doenças oportunistas ocasionadas pelo vírus. Porque hoje temos coquetéis, o vírus fica indetectável, você pode ter uma relação sexual desprotegida se você tiver um acompanhamento com médicos que trabalham, né, com os infectologistas, enfim. Então, isso é ocasionado pela ciência. Então, lá no final da década de 70 e 80, ali era uma pesquisa exploratória. Hoje, já teríamos uma pesquisa descritiva, porque nós temos materiais suficientes para analisar esse ponto. Mas isso aí é uma polêmica que eu lancei para ti, a professora Nancy, discutir aí depois. Mas também isso não prejudica em nada. É só um debate mesmo que vocês podem trazer. Para finalizar a minha participação, e dar oportunidade à professora Luciana, análise e discussão dos resultados, sinceramente, eu não tenho o que falar. Né? Você apresenta com fôlego, você apresenta com qualidade esses resultados. Inclusive, eu quero ter acesso à versão finalíssima da sua dissertação, porque a gente vai discutir no meu grupo de pesquisa, quer dizer, o grupo de pesquisa que eu lidero, eu não sou dono de grupo nenhum, mas o grupo de pesquisa que eu lidero, em 2026, inclusive faço um convite a vocês todas, Luciana, a professora Nancy, e a você, para fazer um encontro, mesmo que seja virtual. Seria bom, Lu, presencial, mas talvez não seja possível, o orçamento curto das universidades, enfim. Mas a gente faz um encontro virtual com o nosso grupo de pesquisa aqui, se vocês tiverem também um grupo de pesquisa aí, a gente faz um grupo híbrido, a gente pode fazer tudo remoto para a gente discutir a pesquisa que você realizou, da sua dissertação, porque isso tem toda a aderência que nós pesquisamos lá no LabCI. E eu faço uma crítica, a única crítica que eu faço ao seu trabalho, o seu trabalho, ele é tão bom, eu vim mesmo elogiar o seu trabalho. Né? O que é para ser elogiado tem que ser elogiado, né? O que precisa ser ajustado, precisa ser ajustado. Eu vim elogiar. Eu penso que o folder é ótimo, mas ainda é insuficiente. Pense depois, não agora, lá 26.1, uma devolutiva como um curso de extensão. Olha que interessante, para essa população. Porque isso você vai ter como assistente social, o contato direto com outras pessoas, que vão chamar outras pessoas, que vão chamar outras pessoas. Não precisa ser um curso de extensão de 1 ano, não. Assim, 2 encontros, porque as pessoas não têm tempo, né? Um encontro de uma manhã, ou 2 encontros, você decide, para você discutir, não numa linguagem científica
que não garantam acesso às informações, mas você vai traduzir a sua pesquisa em uma linguagem mais simples, sem ser simplória, né, para essa população. O folder pode ser, inclusive, distribuído nesse momento do curso de extensão. E fazer, olha, gente, vocês podem levar para casa de vocês esses folders, né? Vocês podem compartilhar com os colegas, na agremiação, no grupo lá da comunidade. É isso que a ciência precisa. Então, assim, o folder é ótimo, perfeito. E eu vou querer esse folder, inclusive para colocar com referência, é claro, no meu site lá, do professor José Carlos. Mas, assim, você oferecer um curso de extensão, uau! E você cumpre, inclusive, as prerrogativas da CAPES hoje, né, professora Nancy? A CAPES fala assim, o seu projeto tem uma extensão social? Aí você fala assim, com tranquilidade. Tem. Olha que metida. Tem, inclusive, eu fiz um curso de extensão para a comunidade, para as pessoas que precisam dessa informação. E é a crítica que você faz. Você não inventou. Você fala assim, as pessoas têm dificuldade de entender. Entrar no site do Ministério da Saúde, por exemplo, é difícil você ter. Mesmo que tenha um infográfico, as imagens, os bonequinhos, a informação é difícil mesmo. Então, você, enquanto assistente social, como mestre agora, né, pensa nesse curso de extensão de um dia mesmo, uma manhã, não precisa ser um dia não, uma manhã, reserva uma sala aí na Federal do Rio Grande do Norte, né, as universidades têm essa vocação mesma, você reserva uma sala confortável para todo mundo. Zé, que tem um pessoal que o transporte é difícil. Você pode marcar um encontro. Aqui na universidade nós temos 3 ônibus à disposição para esse tipo de atividade. Você pode reservar um ônibus, não sei. Né? Fazer com que isso chegue lá na universidade e as pessoas... entrei pela primeira vez na universidade. Essa universidade também é minha. Olha que interessante. E você já está apresentando o seu curso de extensão. Para fechar minha fala, a referência sem intercorrência, o apêndice também, eu tenho uma pergunta para fazer para ti, além desses elogios todos, né? Você apresentou o seu trabalho, qualidade, já falei, mas é o seguinte, Welma, diante dessa multiplicidade que você trouxe, né, que você entrevistou 10 pessoas, você coletou informações a partir das 23 perguntas, enfim. É uma pergunta, assim, muito direta e a resposta é simples, né, que eu gostaria de ouvir de ti. E realmente ficou uma dúvida. Diante dessa multiplicidade, Welma, que você teve das entrevistas, da pesquisa, qual seria a unicidade? O que você consegue trazer para a gente enquanto uma frase do que você aprendeu do seu trabalho? Tá joia? Então, antes de responder, muito obrigado mais uma vez pela participação e parabéns pela pesquisa. Está contigo agora, viu? Obrigada, professor. Muito obrigada pelas considerações. Fico muito feliz, né, com a sua fala, com as suas observações. Fazer é só uma palavra, né? Mas eu acho assim que foi muito, muito importante ouvir as pessoas, né? Eu que já trabalho diretamente com todas as demandas, né, que são diversas na área da saúde, mas eu acho que eu colocaria a palavra coletivo. Eu acho que foi exatamente isso, ouvir, tentar a diversidade que a gente tentou, né, conseguir ali com os perfis das pessoas, cada um falando sobre a sua história, suas dificuldades, foi muito importante. Eu acho que coletividade. E obrigada, professor, pelas considerações. Perfeita. A unicidade é essa. Eu entenderei as observações. Obrigada. Eu imaginei, esse coletivo é muito importante. Só às vezes a gente não consegue nada. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada, professor. E parabéns, professora Nancy, também. Pois muito obrigada, professor José Carlos. Também fico muito contente, né, de sua apreciação. A gente, né, quando está imerso dentro de uma pesquisa, assim, está imerso dentro dela. Então, por isso é importante uma visão externa, né, olhos de fora que tragam também sua experiência, que tragam também suas perspectivas, né, acadêmicas, vivências pessoais, experiências, né, tudo isso
vai enriquecendo essa visão, e agradeço muito seus comentários, suas observações. Essa proposta, né, do curso extensão realmente é super interessante, né? Eu acho que isso complementaria muito, muito bem essa pesquisa que realmente requeriu de muito fôlego, né? E um aprofundamento bem interessante. Então, talvez isso, não sei, vamos pensar, Guilherme, né? A ver se a gente consegue complementar, né? Eu nem havia comentado, mas professor, eu cheguei no... Gostei muito, professor, da sugestão do curso. Eu acho que é muito importante fazer esses momentos, né? Até mesmo para conversar com as pessoas que participaram ativamente ali da. Perfeito. Eu cheguei na fase, professora, que agora tudo para o próximo ano. Tudo. E para Salvador, sim. Para Salvador vou complementar, para Bahia, Salvador vou complementar, tudo para depois de Carnaval. Meu Deus. Não, ela não pode esperar tanto, né? Bom, vou passar a palavra então para a professora Luciana. Pronto. Então, bom dia mais uma vez, né, para a Elma, para a Nancy, Zé Carlos, que é o Zeca, e os convidados que estão aí. Eu vi até que Geisa estava, mas acho que ela saiu. O Elma, fiquei felicíssima de ver a sua evolução entre a qualificação e agora, né? O trabalho realmente eu vi que já foi lançado até o artigo da revista, né, da dissertação na revista, mas não tive tempo de ler. Mas, assim, certeza usar a sua pesquisa para as próximas aulas que eu for ministrar sobre essa temática de comportamento informacional. Gostei demais do uso do discurso do sujeito coletivo, enfim. Mas só para não esquecer, porque é muita coisa. Não que seja muita coisa, né? Entende assim, comentários. Zé Carlos deu essa sugestão, eu adorei, do curso, e já minha mente voltou lá na época que eu estava grávida da minha filha, e que a gente tinha cursos na própria maternidade. Então, de repente, não é quando o Zeca falou no ônibus e tal, é uma ótima tirar as pessoas, mas é mais fácil as pessoas estarem no local de uma consulta, por exemplo, e ter um horário do curso funcionando numa sala no próprio local. Aconteceu comigo quando eu estava grávida, que eram aulas sobre como cuidar do bebê, como amamentar. Então, assim, não tinha desculpa de não participar, a gente ficava ali, todas as mulheres, e uma técnica de enfermagem orientando e tal. E era assim, antes da consulta. Então, a gente chegava, eu acho que era meia hora, uma hora antes, tinha já esse momento. E era, né, na própria maternidade que fazia o pré-natal. Tinha lá, né, nas consultas do pré-natal. Era uma maternidade pública, então tinha esse momento. E foi muito bom, assim, eu acho assim, que o aproveitamento foi muito bom. É só para ver a questão logística, mas que o curso, eu adorei a ideia, a sugestão. Enfim, fica só para pensar e, na hora de organizar, ver as possibilidades. Enfim, vamos aqui. Eu acho que senti a mesma sensação do Zeca quando leu, né? Porque é um trabalho maravilhoso. O Elma realmente cumpriu. Eu não fiz uma observaçãozinha no resumo, nada. Estava tudo, para mim, perfeito. Eu sempre olho até as palavras-chave. Perfeita representação do trabalho, então, tudo muito bom. Quando chega, aí não fiz essa observação por escrito, mas concordo com essa questão da diminuição de sessões secundárias. Né? Por exemplo, o objetivo geral já ficou 1.1, depois 1.2 específicos, eu acho que não precisa. Quando tem a fluidez realmente do texto, fica melhor. E marquei aqui, eu vou mandar depois as minhas questões todas, né, marcadinhas, mas para ficar registrado, de fato, no final da introdução, você coloca o seu objetivo. Ó. Diante dessa lacuna, esta pesquisa tem como foco analisar o comportamento informacional de pessoas diagnosticadas com sífilis, atendidas no Instituto de Medicina Tropical da UFRN, né, aí tem a sigla. Bem
sim, bem enxuto e mais representativa. E quando você vem para o seu objetivo geral, eu fiquei achando muito extenso e com mais de um objetivo a ser cumprido, na verdade, porque você coloca investigar, né, à luz do comportamento informacional, tarará, as barreiras enfrentadas, aí depois, bem como as estratégias, aí então, que estratégias adotadas para lidar com as barreiras, a fim de subsidiar a elaboração de um folder. Ficou muito grande. Nos seus objetivos específicos, você já faz a menção do, né, da elaboração de recomendações e tal, e termina com folder educativo, então está repetitivo. E aí, o ideal seria realmente você trazer do seu último parágrafo da introdução para ser o seu objetivo, porque as outras questões que você coloca são desnecessárias, você vai atender isso nos seus objetivos específicos, certo? Aí tem uma correçãozinha aqui para fazer em relação ao problema, a pergunta, só uma questão de complemento. Quais barreiras que as pessoas diagnosticadas, só uma questão mesmo da língua portuguesa, que aí vem aquela questão, né, sempre quando termina, está na hora de fazer uma boa revisão. Né? E aí, deixe-me ver, também questão de, ainda, na página 22, você faz uma pequena apresentação, referencial teórico, uma pequena apresentação. Eu sugiro, também para você discutir com Nancy e tal, não ter o nome referencial teórico e já ter um nome representativo dessa sessão, certo? Que represente todas as outras partes. Então, assim, informação e saúde, aqui na 2.1 ficou informação e saúde, sua articulação com a educação e promoção em saúde, certo? Você fala bastante, depois você vai falar sobre comportamento informacional. Não achei interessante ser uma seção 2.2, podia ser a seção 3, então teria a seção 2 e depois a seção 3, em vez de ter 2 pontos alguma coisa, porque o tema é bem diferente, e inclusive é muito extensa a quantidade de páginas, né, comparativamente, certo? Então, é só esses ajustezinhos para ficar com, enfim, mais coerente. Deixa-me ver aqui. Também texto muito bem escrito, eu gostei. Faço minhas as palavras do Zeca em relação à metodologia, os procedimentos metodológicos, né, muito interessante, você pormenoriza todos os passos, né, que vai fazer, o que vai, deixa eu só colocar aqui, o que vai mencionar na elaboração do seu produto, enfim, eu acho que você teve fôlego suficiente para fazer uma boa metodologia replicável, né? É uma pesquisa que o Zé Carlos deu um exemplo aí de uma outra, né, doença, então, quem tiver com outros, né, em outros espaços que queira replicar, já tem um caminho, olha, vou seguir o passo a passo. Então, você foi muito generosa, né, na sua metodologia, gostei demais, coloquei algumas observações, pronto. Em relação ao uso do discurso do sujeito coletivo, eu gosto muito dessa técnica, dessa metodologia, e ela foi criada justamente pelos professores, né, os Lefebvre, o casal, para trabalhar na área de saúde mesmo, né, com enfermeiras, com pesquisas na área de enfermagem, né, não com enfermeira, pesquisa na área de enfermagem. Então, é muito adequado, né, a escolha. O que eu tenho a fazer algumas observações em relação eu estou passando aqui rápido, tem todas as observações anotadinhas, mas é aquela coisa, né, que a gente fica procurando pontos para não ficar aqui, olha, só elogios, os elogios são merecidíssimos. O que me chamou a atenção na construção do discurso do sujeito coletivo, quando você fez, foi essa variação entre masculino e feminino,
pela fala das pessoas, né? Existiam homens, existiam mulheres, uma mulher trans, mas, enfim, o discurso ele tem que ser construído de uma forma que seja entendida como se fosse uma pessoa só, justamente a pessoa coletividade, né? O discurso coletivo. E quando tem a diferença masculino e feminino, fica estranho na leitura, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Fiquei preocupada na página, eu anotei um monte de páginas aqui para falar e estou falando sem olhar, mas na página 55, por exemplo, porque eu estou focando nos pontos que eu observei que precisava um cuidado maior. Na página 55, tem a pergunta, né? Quais foram suas principais dúvidas ou preocupações após o diagnóstico? Aí o discurso. Fiquei preocupada com a saúde dos bebês, né? Saber se é perigoso, se leva a óbito, como ia cuidar e tal. Aí aqui, claro, né? Claramente uma mulher. Não sei se foi aqui que eu... Sim, eu botei o seguinte, Em o mesmo discurso, veja a questão do feminino e masculino. Fiquei preocupada. Sim, fiquei curado, né? Aí tem uma outra questão que fiquei curado. Curado já no masculino. Então, assim, tentar deixar o discurso e o método ele permite que a gente faça essas variações, né, colocando entre parênteses um acréscimo, fazendo uma correção, para que fique o discurso realmente do sujeito coletivo, né, não é de uma mulher ou de um homem. Só um minuto, senão vai descarregar. Voltando aqui. Então, essa é uma questão para você fazer essa pequena revisão nos discursos, né? Deixa eu ver o que é aqui. Enaltecer, você usou muito bem o modelo do Wilson. Eu vou vendo meus balõezinhos e vou levando aqui. Gostei muito da forma como você explorou o modelo do Wilson, das possibilidades, né, do uso do modelo e, em algum ponto, realçar ainda mais o uso de pessoas como fontes de informação, que é das características do Wilson. Então, na página 57, fica bem claro no discurso 2, na verdade, eu não busquei, né, que eu não sei ler, perguntei à menina do posto e no hospital, você, né, colocou isso muito bem aqui no seu trabalho, então gostei demais. Aí na página 59, eu estou me atendo muito nessa parte do discurso, certo? Você faz assim a pergunta: houve algum momento em que você já se sentiu desconfortável, constrangido, constrangida na busca, ao buscar informações sobre a doença? Aí, como isso influenciou a sua busca por informações? Às vezes, quando a pessoa faz duas perguntas, na hora do discurso, confunde, as pessoas vão focar só em um ponto ou em outro, só no último, por exemplo, mas eu acho que o constrangimento aí seria um ponto forte para você explorar. E quando você faz duas, às vezes, claro que não vai ser agora, mas assim, para pesquisas futuras. E eu vejo você no doutorado, ou com a gente, ou com o Zeca, não sei, mas eu vejo você como um expoente a um doutorado rapidinho, porque você é uma pesquisadora, você mostrou isso, você está num ambiente propício para isso, você tem latente essas questões sociais, então você não pode se afastar muito dessa questão de pesquisar, porque isso vai trazer muitos benefícios para você, além do financeiro, mas assim, da compreensão do seu espaço, né, no trabalho e também no mundo. Outra que é aqui na página 62, quando você vai fazer o bloco 4 de perguntas, também essa questão do feminino e do masculino, na construção do mesmo discurso, então fui bem atendida, depois sempre fui muito bem atendido e muito bem orientado, então o discurso fica esquisito, né? Aí vem, eu estou passando aqui rápido, até que chega na página 67,
eu fui vendo o seu trabalho, vendo os discursos sendo construídos, mas eu senti falta do discurso geral, do discurso do sujeito coletivo completo. E aí eu faço, não resisti. Aí eu fiz para você o discurso, porque para mim ficou muito fácil. Você já tinha feito os resuminhos e eu fui vendo a quantidade de respondentes. Então, a representatividade que eu levei em consideração foi o número de representantes que responderam, né? Por exemplo, 5 pessoas responderam isso e 3 responderam aquilo outro. No negativo, geralmente o discurso, quando é uma coisa muito direta, é o sim, o não, o gostei, não gostei. Mas nesse caso ficou muito misturado e mais às vezes tinha uma representação muito pequena principalmente quando a pessoa não sabia ler e alguma questão dessa. Então eu construí um discurso e coloquei aqui para você, porque na hora de ler, a gente entende como se fosse uma pessoa só. E aí ficou fácil para mim pegar as suas perguntas, né, as suas questões, e fazer, né, fazer a partir da pergunta provocadora, né, como as pessoas diagnosticadas com sífilis enfrentam as barreiras enfrentadas no processo de busca, compreensão e uso de informações sobre prevenção, tratamento, trará, e as estratégias. Aí vem o discurso. Antes de ter o diagnóstico, já tinha ouvido falar, aí eu saí copiando e colando e escolhendo o que ia formar o discurso. Eu coloquei aí para você, e como sugestão, você poderia inserir isso no final, quando você faz síntese dos resultados, né, da análise do sujeito. Você descreve muito bem todas as categorias que você trabalhou e os resultados, mas eu acho que ficaria muito interessante se você trouxesse aí depois o discurso em si. Está ali como uma notinha, ficou bem gigante, porque ficou o discurso todo. E na construção do discurso vai a pergunta provocadora, que seria aquelas divisões que você fez no seu né, texto em si, né? E eu tive cuidado de pegar frases sem demonstrar se era homem ou mulher, é o sujeito coletivo aqui, né? Incluindo os que não sabiam ler. Então, eu deixei aqui para você, para discutir com Nancy a possibilidade, mas foi como eu já vi alguns discursos, já tive orientando que fez também, que fica muito interessante, porque vira uma pessoa só, sendo que não é uma pessoa só, são 10, né, naquela representatividade. Aí chega na questão dos folders, né, muito interessante essa questão que o Zeca colocou do curso, e que no curso se distribui os folders, eu achei que complementa muito bem. Eu só tenho um comentário em relação ao folder número 1, que na figura 5, que é o perfil de pessoas idosas e adultos não alfabetizados. O folder tem várias figuras e tal, e tem um QR Code. Muita gente tem celular hoje, né? Mesmo pessoas idosas ficam ali, às vezes, nas redes sociais e tal. Aí eu acessei o QR Code para ver o que era, né? Eu fiz até o print aqui, porque eu já tinha até esquecido, porque eu li outro dia o seu. Aí vem um sífilis, né? Desenhamos para você. Aí tem a campanha e tal. Eu fui numa exposição lá em João Pessoa, um dia desse, e tinha lá um espaço com artistas paraibanos e tinha a foto, o nome de onde nasceu e tinha um QR Code. Quando a gente acessava, era um áudio. Em vez de ser um texto, era um áudio. Então, assim, pessoas que não sabem ler, que é o caso do folder, né, elas abrindo não vai adiantar muito para elas, mas se tiver o áudio, falando um resumo do que é, ou dizendo se você está com manchas, assim, as informações do folder sendo ditas por pessoas com a linguagem simples, né, não violenta, né, como você colocou, eu gostei muito, mas que seja claro um áudio, alguém gravando. Hoje em dia a gente já tem tecnologia para isso, e quem sabe fazer
te ajuda. Eu não sei, mas quem sabe fazer te ajuda. Eu acho que fica mais... faz mais sentido, principalmente para esses não alfabetizados, nessas pessoas não alfabetizadas. E pode ter também para outros, a pessoa coloca um fone no ouvido e já vai ali, né, ouvindo, na verdade, as orientações. Então, assim, sua pesquisa é excelente, as questões que foram aqui colocadas é no sentido de dar um outro olhar, né, e alguma possibilidade possível no cronograma que você tem, mas o que eu vi é que são coisas muito fáceis de fazer, com exceção do curso, que não seria realmente para agora, mas seria uma proposição que você poderia inserir para ser executada posteriormente, porque o produto ele não precisa ser executado, ele precisa ser anunciado, né? Então, eu acho que tem muito potencial para você acatar. E, enfim, e é isso. Parabéns a você, parabéns a Nancy, que deu essa, né, qualidade aí na orientação e nessa trajetória. E você fez brilhantemente o seu papel enquanto pesquisadora. Então, parabéns. E é isso. Entrego aqui a palavra a você, a Nancy. Obrigada, professora, pelas orientações. Na qualificação também, eu acho que foi até a sugestão da questão do discurso, né, do sujeito coletivo, vinda da senhora, que a senhora já tinha conhecimento também, conhecia, né, esse método. Então, agradeço pelas contribuições, pela colaboração, e agradeço a professora Nancy também. Muito obrigada, professora. E ao professor José Carlos também. Muito obrigada, Luciano, também pelas observações, considerações. A gente vai olhar, né, agora depois do final de ano, a gente vai se reunir, vamos ver o que daria para aprimorar, né, a partir dessas observações, inclusive se seria factível deixar essa proposta do curso de extensão. Acho também interessante, né, no próprio espaço, que em definitiva é um espaço da UFRN, né? Então, poder fazer a implementação, ou seja, a proposta desse curso com a distribuição dos folders, e achei muito interessante também essa questão do QR Code, né? De ir para um som, né? Um áudio, enfim, fazer aí esse aprimoramento. Então, agradeço demais. Eu queria deixar aqui registrado também que o Elma foi uma excelente orientada, muito receptiva, muito autônoma também na própria compreensão, aplicação tanto das entrevistas quanto do método de análise. Então, claramente, né, com orientações, enfim, da minha parte, mas com muita autonomia também, como se espera de uma pesquisadora. Então, eu espero realmente que o Elma continue e, quem sabe, né, nas próximas edições de nosso doutorado também se candidate para participar. Então, vou agora compartilhar aqui um link para a banca se deslocar para esse link, né, fazer nossas deliberações. E aí, o Elma e convidados, vocês esperam aqui um pouquinho, tá certo? Deixa só um instante aqui, eu tinha esquecido isso, a questão do link. Já vou aqui a compartilhar. Aí, Nancy, você pode até depois parar a gravação, né? Só para não ficar muito tempo. Vou parar agora. Vago, assim. Pronto, coloquei aqui no chat e eu vou parar a gravação. Eu não vi ainda. Para mim não apareceu também. No chat, não? Não.